Boa tarde, irmãos e irmãs. Nós que participamos do grupo Bendizer ao Senhor, estamos também o pessoal que estão fazendo seminário, todos os grupos de paróquia. Nós estamos agora nesse momento refletindo sobre o Evangelho de hoje, o Evangelho belíssimo, todos são maravilhosos, mas esse trata mesmo do amor, do que é que Deus prefere, que Jesus Cristo prefere. Então por isso eu convido você para cantar esse canto, que é muito propício já próximo, né? Nessa época de Quaresma e de Semana Santa também, que a gente canta esse canto bastante, Semana Santa. Prova de amor, maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor, maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, convido você a tomar a Bíblia nas suas mãos, né? A palavra de Deus, que é muito importante. Nós precisamos de todo o tempo ler e se esforçar para praticar a palavra, principalmente agora, nesses tempos que se aproximam já. Semana Santa, devemos reconhecer, ouvir o chamado do Senhor hoje, que Ele nos chama para isso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Então, nós vamos proclamar a palavra de Jesus, a palavra da salvação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Como assim no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Capítulo 12, versículo 28 a 34. Qual é o maior mandamento? Um doutor da lei tinha ouvido a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então, Jesus respondeu: Deus é o único Senhor. Ouça, Israel, o Senhor, Ele é o único. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento maior do que eles. O doutor da lei lhe disse: muito bem, mestre, respondeste com razão. Deus é único e que não existe outro além dele. E que amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todo o holocausto e sacrifício. Vendo que ele tinha respondido com inteligência, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados, é importante a gente ouvir aqui a beleza do que Jesus testemunha. Ele diz, ama e testemunha com a sua vida, com a redenção na cruz por cada um de nós. Então, o que vai agradar ao Senhor é somente reconhecê-lo e amá-lo como o único Deus. Reconhecer e amá-lo com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com toda a sua alma. Isso quer dizer o quê? Que Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Eu não posso dizer eu amo Deus, mas qualquer coisa é motivo de eu trocar por uma missa. Deixar de ir para uma Santa Missa, deixar de fazer alguma coisa que eu vou aprender, que eu vou me encher de Deus para poder transbordar para os outros. Eu troco qualquer coisa, qualquer motivo. Então, o Senhor já tem vivido muito tempo com os apóstolos. Os apóstolos sabem tudo aquilo que o Senhor sente. As pessoas que caminham com Ele ao redor também. Mas Jesus é preciso dizer. Ele precisa dizer. Porque a sua resposta é uma resposta caprichada. Uma resposta que é um conteúdo concreto. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua inteligência, com toda a tua força, com toda a tua alma. Então,
Eu, como uma pessoa, eu devo usar a minha mente para todas as coisas, mas principalmente para ocupar com as coisas do Senhor. Estar preocupado com o Senhor, em querer ajudar na casa do Senhor, em querer ajudar nas casas humanas, as pessoas do Senhor, a voltar para Deus, a compreender as coisas, a ler a palavra, a se esforçar para viver e também ser o exemplo, cada um de nós que vivemos buscando o Senhor. Era isso que Jesus fazia no meio daquele povo, naquela situação. Exemplo para todas as pessoas. É tanto que ele não só falava, mas vivia o que falava. E depois a outra coisa, que a gente já leva muito tempo aprendendo o catecismo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Ai, meu amado irmão, como é difícil. Por isso que a gente não ama mesmo a Deus de verdade, porque amar a Deus sobre todas as coisas e segundo amar o próximo como a si mesmo. Se a gente não ama o próximo como a nós mesmos, também não amamos a Deus. Então, são duas coisas pequenas entre o decálogo que Moisés escreveu, né, que Deus citou para ele, naquele decálogo foi tirado 2 mandamentos importantíssimos que quem cumpre esse já cumpre todos os outros. Porque amar a Deus sobre tudo, você e eu não vamos sair para as coisas erradas da vida. Amando a Deus. Porque o que é o amor a Deus? É o temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é obedecer a Ele cumprindo todos os preceitos e as regras que Ele diz. Amar a Deus. Como imagina se quando a gente ama alguém, a gente gosta, quantas coisas a gente não renuncia por causa dessa pessoa. E Deus que é em primeiro lugar. E qualquer coisa que houver, num domingo à noite, no dia de Santa Missa, então eu deixo Jesus escanteado e faço outra coisa. Então o Deus aqui está sendo eu, porque eu estou amando a mim mesmo. Estou fazendo aquilo que eu quero, não é o que Deus quer. Eu costumo muito dizer que eu vou para as coisas da igreja quando eu tenho vontade. Quando eu não tenho, aí é que eu vou. Porque quando eu não tenho vontade de ir, eu estou fazendo nada de Deus. Então não tem brecha. Não tem como eu não ir para as coisas do Senhor. Ou eu vou com vontade, ou eu vou com a vontade do Senhor. Mas nós precisamos pôr os pés no chão. Quantas vezes a gente até galhofa com os irmãos. Galhofa, critica, calunia, levanta falso. Quer dizer, se a gente tivesse consciente, com a consciência, a nossa inteligência preparada para a coisa de Deus, a gente não fazia assim. Primeiro porque sabe que o irmão é a imagem de Deus. Como ele disse, passamos o homem e a mulher como mais semelhança. A nossa semelhança. A gente não veria esse irmão criticar, comprar uma confusão por nada, caçoar do outro, né? Levantar falso, caluniar, desempregar, deixar ele à margem. De segundo, porque o outro mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, você não quer fazer essas coisas com você. Você não quer que as pessoas fiquem tirando graça com você, fiquem criticando, fiquem ameaçando, fiquem fazendo alguma coisa, lhe oprimindo. Como é que você vai fazer com o próximo, amados? Então Jesus, ele é aquela pessoa que vem caracterizar, mostrar que não existe separação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. E é bem lógico isso, né? Porque se Deus é o que é o mundo, ele vai dizer, passamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Então tem um pouco de Deus em nós e um pouco de nós em Deus. É aquela história. Deus se torna uma através de Jesus, na encarnação, né? No corpo humano, através do Espírito Santo em Nossa Senhora. E nós somos um pouco divinos porque recebemos esse Deus lindo e santo no nosso coração, presente em nós, não é isso? Nós somos um pouco, por isso que existe uma ligação tão grande entre o céu e a terra. Jesus até diz no Evangelho que um dia vocês verem os anjos de Deus subindo e descendo dos céus, onde estava Jesus. Então, amados, nós precisamos muito de ter mais intimidade com o Senhor. E tendo mais intimidade com o Senhor, nós vamos ser um pouco mais sensíveis. Nós vamos se tocar mais um pouco. Nós vamos vasculhar a nossa consciência. Nós precisamos vasculhar o nosso coração.
para que nós possamos tirar os lixos que existem, tanto guardados no coração, como na consciência, que a gente vai colocando pecados e acumulando as coisas, e às vezes a gente não confessa direito, muitas vezes a gente não diz tudo que está aqui guardado, e a gente continua doente, né? Porque a doença da alma é o quê? É o pecado. Então, a gente nessa semana precisamos de perceber que nós precisamos fazer a vontade do Pai, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nós já adotamos essa frase bem marcante, uma frase que vai estar sempre nos lembrando, fazer a vontade do Pai. Eu preciso fazer, nós precisamos fazer. Eu como individual e nós como fraternidade, como pessoas humanas, como todo mundo junto. Nós precisamos ajudar um ao outro a salvar-se. Precisamos ajudar um ao outro a chegar mais na profundeza do Espírito Santo, da bondade do Senhor. E a gente sabe que para chegar a Deus é preciso ter a graça do Espírito Santo. Precisamos pedir ao Senhor para viver esses 2 mandamentos. E só a gente não pode. Porque só a gente faz com o nosso jeito que está na carne. Aquilo que é orgulho, que é vaidade, que é soberba, que é muitas vezes é rancor, não é falta de perdão, não é? Assim, às vezes a gente só quer fazer as coisas do jeito que o mundo nos ensina, dando troco, entendeu? Pegando as coisas dos outros e colocando do mesmo jeito. E o Senhor está falando aqui de amor. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a mim mesmo. Então nós estamos convidando a todos para pensar um pouco a sua palavra. Cada dia pela manhã se pega a liturgia diária e a gente vê que coisa linda nós temos, que leitura maravilhosa. Na primeira leitura nós estamos convidando a voltar para Ele, amados e amadas. Eu e você, nós precisamos de voltar para o Senhor. Nós precisamos dizer àquele nosso irmão, aquela nossa irmã, que está num pecado que está aos nossos olhos. Dizer com amor, não com brutalidade, dizer não querendo dizer que o outro é culpado só, não. Mas dizer para ele que o Senhor o ama, mas que é preciso que a gente volte para o Senhor. Nós precisamos lembrar ao irmão que ele pode ir para um caminho melhor. Ele pode ir para um lugar onde agrada a Deus. Ele pode ser feliz, estar procurando a felicidade dele e das outras pessoas que ele formou. Porque o amor é aquilo que preenche os corações e só. O amor de Deus e o amor ao seu próximo. Porque você vai dormir com consciência tranquila, amando o seu próximo. Muitas vezes a gente tem uma discussão, um problema com um vizinho, uma pessoa, a gente vai alimentando quando aquele roço maior vai ficando crescendo dentro de nós. Mas se a gente ler a palavra de Deus e pedir a Ele força através do Espírito Santo, força para vencer aquele obstáculo, para falar com aquele irmão, para perdoar aquela pessoa, nós vamos ter essa coragem, porque o Espírito Santo nos dá e o povo que Jesus prometeu. Eu e você, muitas vezes, temos até recebido o corpo do Senhor indignamente, porque nós não temos observado essa leitura. Quantas vezes fomos para a fila da oferta, dar a nossa oferta ao Senhor, e Ele nem recebe? Se tiver rivalidade entre mim e meu irmão, Ele diz, deixa a tua oferta no altar, vai e fala com o teu irmão. Não foi nem você que fez mal, foi ele que fez a você. Se você sabe que alguém não gosta de você, tem raiva de você, antes da oferta você vai lá e vai pedir perdão àquela pessoa e leva aquela oferta que Deus dá. Deus agradece, porque Ele está vendo que eu e você estamos cumprindo a palavra dEle. Então é verdade o que a gente fala, é verdade a nossa oração. A nossa oração vai subir aos céus, vai passar das telhas. Por quê? Porque nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor pediu. E nada pior é para uma pessoa dizer que segue outro e que não obedece à lei. Você, como pai, como mãe, fica triste quando o seu filho não obedece às suas ordens. Não é? Às vezes uma pessoa que é dirigente de determinado órgão, alguém que preside alguma coisa, ele fica muito triste quando as pessoas não ouvem, não valorizam, não dão atenção à sua palavra. E Deus, nosso Deus Santo e Misericordioso, que o único filho que tinha, Ele nos doou para redimir os nossos pecados. Aquele Deus que criou a mim e você para viver já no céu.
Ele nos criou para um jardim no Éden, no céu, um paraíso. Mas nós, cabeça dura, nós, desobedientes, não fizemos o que o Senhor quis. E amados, ainda hoje, às vezes eu continuo não fazendo. Então, enquanto é tempo, enquanto a gente tem 30 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, é o tempo que Jesus está nos dando para a gente se reconciliar com Ele e voltar. A leitura de hoje nos pede para voltar à primeira leitura. O Salmo também o Senhor nos convida, e é que o Senhor garante a cada um de nós. No versículo, você vai ver, o versículo 33, ele vai dizendo, e quem amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência, com toda a sua força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos do mundo, meus amores de Deus. A gente conseguir amar a Deus primeiramente com tudo, com a nossa inteligência, com a nossa força e com a nossa alma. Quer dizer, amar a Deus de verdade. Amar a Deus com a consciência, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Quer dizer, a nossa mente, que são as coisas principais que nós temos. A nossa mente, a força dada pelo Espírito Santo e a nossa alma é amar de verdade o Senhor. Por isso Jesus te ama muito, meu amor do céu. Minha querida, meu querido, meu irmão, minha irmã. Deus te ama muito e ama muito também. Bons cada dia que Deus dá, quando você acordar, ou se você acorda para o rosário de 4 horas da manhã, é muito bom a gente chamar, dobrar os nossos joelhos e rezar assim. É muito importante. É aproximar-se de Deus. É ter aquele horário, as primícias do Senhor, o primeiro horário que você acorda servindo ao Senhor, antes de fazer todas as coisas. Então, nós assim vamos dar testemunho aos outros. Não vamos ficar só nas palavras, como dizia já na outra leitura do Antigo Testamento. Jesus no Novo Testamento, dizendo que aquele que fica só repetindo, orando, e que isso e aquilo outro, mas que não vive a vontade de Deus como Ele quer. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nós o amemos de todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a força, e que nós amemos ao próximo por si mesmo. Esta é a vontade do Pai. Então, por isso que é bom a gente, na nossa palavra, procurar colocar na nossa boca as palavras do Senhor, na nossa mente a palavra do Senhor, no nosso coração a palavra do Senhor. Nós vamos guardar, nós vamos viver com toda a nossa alma. Amém? Deus te abençoe. Os anjos te protejam e salve Maria. Amai até o fim como o Senhor, forte como a morte é o amor. Amai até o fim como o Senhor, forte como a morte é o amor. Boa tarde. Jesus te abençoe. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.